Vamos então ao nosso estudo de hoje. Você vai abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 8 e vamos ler do verso 20 ao 31. No contexto do livro de Êxodo, nós vamos ter a história de Moisés, como ele nasceu, como ele cresceu, o contexto do seu povo, do povo de Israel, ali no Egito. Nós vamos ver que o povo estava ali como escravos. Estavam trabalhando para o faraó. Estavam fazendo tijolos e construindo as cidades celeiros, a cidade de Ramsés e a cidade de Pitom. Eles não vieram como escravos. Eles antes nunca tinham sido escravos, mas eles vieram como convidados para o Egito e ali foram crescendo e se multiplicando e se multiplicavam tão rapidamente que o faraó os viu como uma ameaça. Faraó viu o crescimento do povo, a bênção de Deus sobre o povo de Israel, como uma ameaça para o seu país. Se o inimigo viesse ou se ele quisesse se rebelar e pegar em armas, eles poderiam destruir o Egito, eles poderiam tomar o trono do Egito. E então eles os abafaram com a escravidão. E chegou o tempo que Deus havia dito que seu povo estaria no deserto, 400 anos ou 430 anos. O tempo que Deus havia revelado a Abraão, a sua descendência vai descer ao Egito e vão ficar ali durante 400 anos. E depois eu os tomarei de volta para esta terra. Depois eles voltarão para aqui, eles virão para Canaã, para a terra do Cananeu, Jebuseu, Ferezeu, Eveu, o Amorreu, aquela terra que era habitada, aquela terra chamada terra de Canaã. Principalmente a faixa que ficava entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo, ou Mar Grande, como é chamado nas Escrituras. E exatamente na época de Moisés se cumpriram os 400 anos. E o povo estava orando por um libertador. E Deus se encontra com Moisés no deserto, lá de Midian. Deus se encontra com ele no Monte Horebe. E ali, na visão da sarça ardente, Deus o chama e manda livrar o povo. E manda libertar o povo. E manda tirar o povo da escravidão do Egito para a liberdade. Primeiro no deserto e depois entrando na terra prometida. Moisés tem essa tarefa. E ele sabe que não é uma tarefa fácil. Deus não havia dado ordem para o povo pegar em armas. Deus não queria uma guerra. Deus haveria de convencer Faraó a deixar o povo sair. Era um prejuízo muito grande para os egípcios, mão de obra barata, mão de obra escrava, e eles estavam tendo cidades celeiros, eles estavam tendo o trabalho escravo de graça para eles. E então eles não permitiriam. É assim como eles entraram convidados, deveriam sair como convidados, com honra, com permissão. Deus diz para Moisés: eu vou usar a minha mão forte e poderosa sobre o Egito, para que eles deixem o meu povo ir. Essa história é tremendamente grande e maravilhosa. Vem as 10 pragas sobre o Egito. E aqui nós vamos ver a 4ª praga, a praga das moscas. E vamos ver onde entra a oração nessa história. Do capítulo 8 de Êxodo, do verso 20, diz assim: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, diz o Senhor, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra.
farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Deus então manda Moisés falar a Faraó, que vai enviar enxame de moscas. Gente, uma mosca, é horrível. Ela quer pousar na nossa pele, no braço, na mão, no rosto. Ela incomoda e a gente enxota. Uma mosquinha. Agora imagina um enxame de moscas. Na casa, na família, com as crianças. A pessoa não pode nem abrir a boca de tanta mosca pousando nos alimentos e fazendo aquela perturbação. Um enxame de moscas. Moisés entregou o recado ao Senhor e diz a palavra: assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com seus enxames. As moscas contaminam tudo. Elas tanto pousam numa coisa impura, suja, contaminada, quando vêm pousar nos alimentos, estragam, caem no copo d'água, no leite, uma confusão. E diz aqui, a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles? Para os egípcios, o bezerro de ouro, o bezerro era adorado e eles iriam sacrificar bezerros ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Deus Criador. Eles seriam apedrejados porque estariam pegando os deuses do Egito. E Moisés disse: temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e então ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames sairão do Egito, tirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. E diz o texto: então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo, não ficou uma só mosca. Moisés orou por livramento. Orou pedindo a Deus: Senhor, livra-os desses enxames de moscas. Livra-os desta praga. Livra-os desta perturbação tão terrível. A gente não aguenta algo assim que perturba, que incomoda, vai irritando e se perde a paciência e se adoece. Enxames de moscas. Enxames enviados pelo próprio Deus. E o Senhor disse: olha, eu vou mostrar que há uma diferença entre o meu povo e o povo do Egito. Eu vou fazer uma separação. Lá na terra de Gósen não haverá moscas. As moscas estarão na casa do Faraó, na casa dos seus oficiais, na casa dos egípcios, trazendo perturbação, uma praga. E Moisés orou: Senhor, retire as moscas. Moisés não precisou de fazer uma fogueira, ele não precisou de usar uma estratégia para espantar as moscas. Moisés não precisou chamar o povo para abanar com, vamos dizer, leques gigantes ou panos ou lençóis para tirar aquelas moscas. Não usou mata-moscas, não usou nenhum produto. Ele apenas orou: Senhor, retira estas moscas. Sabemos que o nosso Deus
é o Deus de toda a terra, é o Deus do universo, é o Deus criador, é o Deus todo-poderoso, é o Senhor dos exércitos. É o Deus que manda e todos têm de obedecer. Até o inimigo com seus demônios tem de obedecer à voz de Deus. Todos têm de obedecer à voz do Senhor. Por isso, Moisés ora: Senhor, que esses enxames de moscas sejam tirados do Egito. E Deus trouxe livramento. Eu quero que você saiba que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, o Deus Pai, o Deus que enviou Jesus ao mundo, este Deus triuno, maravilhoso, este Deus, o nosso Deus, tem prazer em responder às nossas orações. Ele tem prazer em mostrar o seu poder e a sua bondade àqueles que o temem. Então, que você possa orar, sabendo que Deus responde às nossas orações. E é o que nós vamos fazer agora. Eu quero convidar você a orar comigo. Colocar diante de Deus a sua necessidade. É livramento? É cura? É salvação? O que quer que seja, Deus ouve. Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eu sei que Tu és o Deus que ouves a nossa oração. Eu sei que o Senhor nos responde, nos atende. Eu sei que todo poder Te é dado nos céus e na terra. Eu sei que só o Senhor é Deus. E nesta hora, reconhecendo o Teu poder, eu abro meu coração, eu abro a porta da minha vida e Te convido: entra, Senhor, entra no meu viver. Lava-me completamente de toda iniquidade, purifica-me de todo pecado, dá-me um novo coração, um coração santo, limpo, semelhante ao Teu. Purifica-me completamente e dá-me a alegria de viver para a Tua glória. Abençoa minha casa, meu lar, minha família. Eu me entrego a Ti para sermos totalmente Teus. Amém, Jesus. Oramos, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo e vivendo momentos difíceis, momentos de dor, de luto, de enfermidade, ó Deus, de opressão. Envia o Teu anjo agora, traz a Tua paz em cada lar, traz a Tua proteção, traz o Teu amor, traz a Tua direção, traz, ó Deus, a Tua presença em cada lar, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.